Estamos iniciando o segundo bloco do nosso Roda Livre, hoje recebendo o reitor da Unicamp, o professor Tom Zé. Professor, o orçamento da Unicamp é grandioso, né? Eu pesquisei em torno de 3,2 bilhões de reais. Para ter uma comparação, a Prefeitura de Campinas, o orçamento deste ano é de 7,1 bilhões, é quase metade do orçamento de Campinas. É uma cidade de médio para grande porte, né? E ele está atrelado a um percentual do orçamento do governo do Estado, é isso? Sim. Explica para nós como é que funciona. Então, desde 1989, 90, o Estado de São Paulo adotou uma política para financiar as universidades estaduais, as três, Unicamp, USP e Unesp, que é um percentual do ICMS do Estado. Essa política ela é originalmente anterior a 64. Foi no governo Carvalho Pinto que se fez isso para a FAPESP. E foi a inspiração do processo de autonomia. Então, as universidades têm mais ou menos há 30 anos um percentual. Ele sofreu alguma modificação ao longo do tempo, mas há um bom tempo ele é fixo. E isso permite às universidades planejarem o seu futuro. Obviamente, isso depende do desempenho econômico, né? Se a economia vai melhor ou pior, a gente tem uma folga maior, mas isso gera nós a possibilidade de planejamento. A Unicamp desenvolveu uma estrutura de planejamento muito forte e ela projeta o que ela vai ter mais ou menos de renda o ano que vem. Isso permite pensar em contratações, em obras, em investimentos variados na universidade. Eu queria só dizer que o resultado disso gera assim, um impacto em termos de êxito das três universidades. Vou dar alguns números aqui para vocês. Pega o período 89 a 2017, tem dados na revista da FAPESP. Nesse período, as três universidades multiplicaram o número de ingressantes na graduação por 2,3 vezes. Né? Multiplicaram a produção científica em termos de papers publicados internacionalmente por 16 vezes. Número de tese de doutorado por 6 vezes, mais aproximadamente. Isso sem crescer o número de docentes, o número total basicamente congelado e diminuindo um pouco o número de funcionários. A eficiência aumentou. A produtividade aumentou significativamente. Em grande parte, em função da possibilidade de fazer a projeção, de fazer o planejamento. Ciência é algo que depende de planejamento, depende de longo prazo, né? Porque a gente está olhando coisas que terão impacto no futuro. Então, a gente precisa ter estabilidade no financiamento dessas atividades. E vou só complementar um pouco a questão orçamentária. De fato, esse é o nosso orçamento que vem do Estado. A Unicamp tem outras fontes orçamentárias, né? Nos hospitais, nós temos financiamento SUS, que daí é financiamento para assistência. E hoje a gente tem vários financiamentos com empresas. A gente tem vários projetos que só empresas financiam ou que são compartilhados com a FAPESP. Né? Então, a Unicamp entra com os recursos humanos, parte da infraestrutura, a FAPESP entra com financiamentos de bolsas e mesmo de aquisição de equipamentos e tal, e a empresa também, às vezes, financia bolsa e equipamentos. A Unicamp administra 4 hospitais, né? O Hospital das Clínicas, o Hospital da Mulher, o Hemocentro e o Gastrocentro. Administra também um hospital em Sumaré, um em Piracicaba. Recentemente foi inaugurado o IU, de otorrinolaringologia, né? É complexo. Não, a área de saúde da Unicamp é a área mais importante da universidade. Ela é onde se concentra o maior número de docentes, aproximadamente 15%. Ela é aproximadamente 20% do nosso orçamento. Né? Além disso, ela administra orçamento SUS, que vem para a Unicamp nesses hospitais, e os orçamentos que sustentam SUS e via Secretaria de Estado também, os 2 hospitais que você falou, e mais 7 ambulatórios médicos de especialidade. Então, ela tem um papel na região de saúde que envolve a Divisão Regional de Saúde 7, que é de Campinas, também de Piracicaba, que é a 10, e de São João da Boa Vista, que é a 14. Então, ela tem um impacto muito grande nessa área. É complexo essa administração, mas eu tenho assim, muito orgulho da área de saúde da Unicamp. Né? Ela é um exemplo de ação pública, vamos dizer assim, e também de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Existem vários projetos
com empresas, com a FAPESP, e inclusive reconhecimento internacional, né? Projetos com a Organização Mundial da Saúde. Então essa é uma área que a Unicamp tem que ter todo o seu orgulho, e não é à toa que ela teve tanta influência na história da Unicamp, né? Nós tivemos aí professor Zeferino Vaz, que fundou a Unicamp, era um médico, professor Pinotti, que foi um marco na história da universidade, professor Fernando Costa, professor Martins, né? Então são marcas da história da Unicamp.